Ela disse para Deus que não iria mais orar, pregar e servir a Santa Ceia, e foi passear na feira. Veja o que aconteceu com ela. Eu tinha um trabalho de oração no meio da minha família. E aí eu estava muito sentida por causa da cesárea. Tudo sentido. Aí eu falei, quer saber, eu vou à feira. Adoro uma feira. Vou à feira. Tô na feira. Se apresentou um homem enorme do meu lado. E ele disse assim, quem te deu ordem? Quem te deu ordem de sair do meu altar? Porque eu falei assim, Senhor, em oração, eu vou dar um tempo de servir ceia, eu vou dar um tempo de orar no meio da minha família e vou dar um tempo de pregar, porque eu tô muito mexida, né? Como se tudo fosse sobre nós. Eita. Nunca foi sobre nós, sempre será por causa dele. Sempre será ele. Então, eu tô na feira, toda mexida, me sentindo, né? Ai, que doída, coitada de mim. Deus nunca trabalhou com pena. Não existe pena em Deus. Porque quem trabalha com misericórdia não precisa ter pena. Deus trabalha com misericórdia, não pena. E esse espírito de autocomiseração, ai, coitada de mim, eu tô sofrendo muito, ai, coitada, eu não consigo. Isso aí não funciona pra nós. Porque ou você acredita no que tá escrito na palavra, né? Porque tudo vai passar, menos a palavra, né? Eu conversei com o Léo outro dia sobre o Efatá. O Efatá não é algo que foi só em Marcos, capítulo 7. Porque se tem uma coisa que não vai passar é a palavra. E principalmente por intermédio de quem veio a palavra. Sim. Então, eu falei pra ele, bota essa frase na tua pregação. Que o meu tudo em meu dia seja desbloqueado em todos os níveis. Isso é Efatá. Abra-se. Desbloqueia. Eita. Então, se tem alguma coisa na tua vida bloqueada, sentimental, espiritual, emocional, financeira, você precisa gritar o Efatá. Mas você não vai gritar e falar porque você é trino. Às vezes o teu lado natural tá indo muito bem, mas o espiritual não tá. Às vezes o espiritual tá indo muito bem, mas o sentimental não tá. Então você precisa viver o equilíbrio. Então o Efatá é isso, que o Senhor desbloqueie tudo no meu dia, em todos os níveis. Que isso, você é forte demais. Efatá, abra-se, desbloqueia. Então a gente começou a entender isso. A entender isso e colocar isso no nosso dia a dia. Aquele homem apareceu e falou, quem te deu ordem? Eu falei, meu Deus, quase morri. Quem te deu ordem de parar de servir a minha ceia? Quem te deu ordem de parar de orar no meio dos seus? Quem te deu ordem de parar de pregar a minha palavra? Então, aquele homem olhou para mim e falou, por acaso eu não sou o Senhor, que se eu quero, eu te dou mais do que eu que levei? Jesus. Então, aquele homem sumiu na minha frente. Aquele homem virou uma fumaça. Ele sumiu literalmente, ele não saiu andando. Ele sumiu. E eu fiquei olhando pro lado para ver se todo mundo estava vendo o que eu estava vendo. Porque eu estava no meio da feira. Tinha muita gente. Então, ali eu entendi. Eu entendi que no meio do meu processo de dor, recomeçar é necessário. Mesmo com os pontos da cesárea ainda, recomeçar é necessário. Por quê? Porque se eu parasse, eu ia parar de vez. E é uma escolha. Existem o maior poder, que é o de Deus, e o segundo maior poder é nosso. É o da escolha. Eu escolho parar, ou eu escolho continuar. Eu escolho ter uma vida de santidade, ou eu escolho ter uma vida profana. O poder da escolha está comigo. Sim. Então eu escolhi recomeçar. Ali eu disse, Senhor, eu estou voltando a pregar, eu estou voltando a servir ceia, eu estou voltando a orar no meio dos meus. E hoje eu vejo muita gente da minha família restaurada, de pé, por conta desse trabalho que a gente faz de oração no meio dos nossos, porque não adianta ser uma bênção na casa dos outros, se você não for uma bênção na sua casa. Eita, vai pegar, hein? Né? Porque tem muita gente que é muito bênção fora da casa. É como o Davi, que vence um Golias fora da casa. Mas é alguém que está perdendo a família dentro da casa. E você falou de muro. O muro, ele bota um limite. Sim. Limite. E quando o Neemias, ele restaura o muro, ele vai entender uma coisa. Ele vai fazer a gente entender uma coisa. Porque numa mão tinha uma ferramenta e na outra tinha uma arma. Sim, a espada. Uma arma. Por quê? Eu edifico muros como limite, mas eu não perco quem está dentro do muro. Então, José é tão ramo frutífero, Gênesis fala, que ele vai por cima do muro. Quando você avança dentro do muro, Deus te faz atravessar para fora do muro. Então, recomeço é isso. É você entender que tão importante de não deixar o inimigo que está fora entrar, é não deixar o amigo que está dentro sair. Que isso? Então, a porta é isso. Entra quem Deus bota para entrar.